essa semana começa com um assunto importante, que é um tema que certamente será dito muito nesse mês de setembro. Nós temos uma especialista para poder conversar sobre o Setembro Amarelo. Luta contra o suicídio. Cuidados devem ser reforçados, especialmente no pós-pandemia. Com satisfação que eu saúdo a nossa convidada. Tudo bem? Boa tarde, Ágata Valadão, psicóloga comportamental. Boa tarde, Leandro. É um prazer imenso estar aqui com vocês na Rádio Ondas. E muito obrigada por essa oportunidade também. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Que legal te receber, Ágata. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Você que já veio vestindo amarelo. Com já certeza. está aderindo a essa campanha que é de suma importância também, né, Ágata? Antes da gente entrar nesse assunto, você poderia fazer uma breve introdução sobre a sua atuação na psicologia? Pois não. Eu sou psicóloga da área comportamental. Já estou atuando na área clínica desde 2018. E esse tema Setembro Amarelo, ele sempre foi muito significativo para mim, no sentido de ter pouca notoriedade, pelo menos na nossa região, certo? E a questão do suicídio, assim como o câncer, nós temos aí o Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, assim como o câncer, o suicídio é uma questão de saúde pública, porém ainda existe muito tabu sobre o tema. Então, muitas vezes, por conta de mitos, por conta de algumas ideias distorcidas sobre o suicídio, esse assunto acaba não sendo trazido à tona. Então, é nesse ponto que a gente observa a necessidade de falar sobre ele e expandir para a população de forma geral. Vamos abrir essa caixa, então, para o nosso público ouvinte, não só da região dos lagos, ao pessoal também que está nos acompanhando pela internet. Eu tenho um dado aqui que chama a atenção sobre a importância desse mês, né? A cada dia, 32 pessoas morrem por suicídio no país. 14 mil vidas perdidas por ano. Um assunto muito sério que precisa ser debatido. Aí do alto da sua experiência, Ágata Valadão, a nossa convidada, quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de situação? De fato é um dado alarmante, certo, Leandro? E de forma global, a gente tem aí a cada 40 segundos uma pessoa tirando a sua própria vida. Então são números assustadores, e geralmente sim, tem um público que está mais sujeito a esse ato mais extremo. Por exemplo, os homens, por incrível que pareça. É mesmo, Ágata? Os homens, porque ainda existe um estigma de que buscar ajuda remete a uma questão de fraqueza. Então, muitas vezes os homens, eles acabam ficando um pouco mais constrangidos de buscar essa ajuda, no sentido de parecer que foi uma situação em que ele não deu conta. Ficam reticentes. Exatamente. Aquela questão de precisar dar conta de tudo. Já a mulher, assim, por questões genéticas, e também hormonais, claro que as mulheres são mais propensas à depressão, porém elas não têm tanto essa diferenciação quando elas buscam ajuda, quando elas pedem algum socorro. Então, nesse ponto, os homens, eles tendem a ter um ato mais extremo, enquanto que as mulheres ficam mais na questão da ideação apenas. Os homens, eles já chegam ao ato. Então, de fato, é assustador, assim, a proporção de mortes por suicídio de homens e mulheres. Interessante, hein? Interessante. Quando se trata de saúde, geralmente a mulher busca mais os serviços de saúde do que o homem, né? Já de praxe, né? E os motivos são os mais diversos para levar o ser humano, o indivíduo, a ter esse tipo de pensamento, não é, Ágata? Dentre eles, a gente tem, por exemplo, fatores genéticos. Isso são vulnerabilidades. Questões neuroquímicas, por exemplo, a serotonina, se ela estiver abaixo da média, ela também está como uma base neuroquímica para uma possibilidade, uma tendência a ter um comportamento tal. Mas uma coisa também que é interessante, Leandro, é que assim, a questão da ideação suicida, pode-se dizer que praticamente todo mundo já teve aquela coisa de querer, não quero mais existir, dá trabalho viver. A questão da ideação, ela pode acontecer, porém quando ela é frequente, porque existe uma questão pontual, eu não quero mais existir, e existe uma questão mais constante. Aí sim nós temos uma preocupação.
tá? Então, da ideação, a gente já tem um risco de partir para um comportamento suicida. Então, é nesse sentido que o Setembro Amarelo, ele vem como uma forma de conscientizar de que a psicoterapia e também a psiquiatria, como ciências interdisciplinares, elas estão aí também para colaborar nesse ponto. E também o apoio social, manter uma rede de amigos, isso tudo é muito importante para evitar um ato extremo, certo? E nesse Setembro Amarelo a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta. Por exemplo, um dos sinais de alerta são verbais. Por exemplo, a pessoa, ela sempre dá sinais, seja verbal ou seja mudanças de comportamento bruscas. Então, por exemplo, verbais: eu não aguento mais isso, talvez a morte seja uma solução, eu acho que não vou mais conseguir, eu já cansei de viver. Então, essas são algumas frases comuns de uma pessoa que está pedindo socorro, mas não sabe como pedir socorro. Algumas mudanças comportamentais pode ser, por exemplo, a pessoa se isolar, evitar a interação social, mudanças bruscas do sono, ou insônia, ou o excesso do sono também podem ser fatores que contribuem. Então, são sinais que a pessoa vai dando aos poucos, certo? E um outro sinal também, a pessoa fala: eu vou me matar, eu vou me matar. Muitas vezes a pessoa tem a ideia distorcida do senso comum de que a pessoa que fala não vai executar. Não, quem fala vai lá e faz. Não, isso é um mito. Cão que lada não morde, né? Aquele ditado, né, que a gente costuma ouvir desde pequenininho, né, Agatha? Mas a família deve estar atenta e formar uma rede de apoio, né? Até porque as consequências são gravíssimas, né? E muitas pessoas têm o hábito de minimizar um quadro depressivo, Agatha. Exatamente. É tão catastrófico, né, o Leandro, porque em média, quando uma pessoa comete suicídio, em média 6 pessoas são afetadas por esse suicídio, porque essa pessoa tem rede com a família, com o cônjuge, com filhos. Então, não afeta apenas a pessoa que tomou a atitude, mas também de quem ficou. Então, não é apenas uma questão de os números que foram as pessoas que executaram, mas também as que ficaram. Então, a questão da depressão, nunca banalizar, sempre procurar ajuda, procurar apoio, certo? Então, essas são algumas direções para que a pessoa busque ajuda, para que não chegue a esse ato tão intenso. Tão trágico também. Trágico. Né? A Agatha Valadão, psicóloga comportamental, bate um papo conosco hoje sobre o Setembro Amarelo. E existe uma fase da nossa vida que é a adolescência, que é a fase de questionamentos, né? Onde o adolescente, muitas vezes, né, os pais que estão nos ouvindo agora, querem chamar a atenção por um motivo ou outro, né? E há uma linha tênue entre isso e o sinal de alerta também, né, Agatha? O que você pode falar a respeito da adolescência, em especial, focado nesse público? Nós temos um fator cultural também, Leandro, que contribui bastante nesse sentido, principalmente agora nos últimos anos. As redes sociais, muita informação, muito acesso a como se automutilar, porque a gente tem observado um número crescente de adolescentes que têm se automutilado, que não sabem manejar as suas emoções. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem a questão cultural, a questão da tecnologia, que contribui para um maior acesso e, por consequência, maior quantidade de atos desse tipo. Porém, é interessante que os pais nunca deixem de levar em consideração, ainda que seja algo relativo à fase, porque ali nós temos também um momento conturbado em relação aos hormônios, que isso também contribui. Os hormônios estão totalmente interligados com os neurotransmissores no nosso organismo. Então, é claro que é natural que hajam altos e baixos nessa fase, mas é nunca ignorar, é sempre procurar acolher, procurar observar, puxa, até que ponto que isso faz parte da alteração hormonal e a partir de qual ponto isso já está se tornando algo patológico no sentido do adolescente estar isolado ou chegando a um risco de fato. Então, é sempre interessante estar atento. O monitoramento, ele nunca é demais, ele é sempre interessante no sentido de evitar essas situações mais acesso extremas. A esses conteúdos também, né, Agatha?
Tem que estar sempre de olho. Monitorando, pais, né? sempre, com certeza. Eu sei que os adolescentes, às vezes, tentam se esconder dos pais, né, para poder fazer isso, mas os pais têm que estar de olho também. É interessante, Agatha. A Agatha Valadão bate um papo conosco, psicóloga, nesse Setembro Amarelo, mês de luta contra o suicídio. Você tem elencado aqui alguns aspectos biomédicos do indivíduo, né? Questões genéticas, questões aí também hormonais. É aí que entra a interação medicamentosa, ela é fundamental nesses tratamentos? Perfeito, Leandro. Uma questão que tem acontecido sobre a psiquiatria é uma demonização das medicações psiquiátricas. Talvez pela forma como a psiquiatria se desenvolveu no Brasil. Claro que no início ela teve a sua história um pouco conturbada, uma abordagem um pouco mais agressiva com os pacientes. Então, talvez esse fator histórico ainda se estenda na atualidade. E aí a gente observa muitas vezes uma demonização dos psicofármacos como se fosse um ponto ao qual a pessoa chegou de um total desequilíbrio e aí precisou recorrer aos psicofármacos. Eles associam às vezes a dependência também. Sim, a dependência, a loucura, uma pessoa que não teve controle da situação. Então ainda existe muito estigma, muito preconceito em relação à medicação. E é claro, Leandro, que... E o resultado é eficiente? Desculpa te cortar agora. Pois não, muita coisa, porque assim, nós somos um ser biológico, certo? Então a gente tem um sistema nervoso, que é o cérebro e a medula espinhal, que é justamente o que norteia os nossos pensamentos, através dos neurotransmissores, áreas cerebrais que são relacionadas à concentração, foco, planejamento de longo prazo. Isso não pode ser desprezado. Nunca. A questão biológica nunca pode ser desprezada. É claro que nós temos, Leandro, a questão biológica e também ambiental. Sempre. A questão cultural, do ambiente, a família. Pressão do trabalho. Exposição a riscos, por exemplo. Contas no vermelho. Desse jeito. Né? Fatores políticos, econômicos, tudo isso intensifica também a questão biológica. Claro que a pessoa pode ter uma vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade geralmente vem à tona através de uma experiência do ambiente, através da interpretação que a pessoa deu ao mundo. Então a questão dos psicofármacos, eles não podem ser demonizados nesse sentido, porque, tudo bem, por vezes a gente observa uma medicalização das emoções. Então, um exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, é natural que ela fique triste por alguns dias, porque as emoções básicas, como a tristeza, a raiva, a alegria, elas têm a função também de regular a nossa fisiologia para o novo ambiente, para a nova realidade. Então é claro que é razoável que uma pessoa que está em luto esteja triste, certo? É o natural. É o natural. É até necessário, inclusive, para nos manter em homeostase, nos manter em equilíbrio. Agora, é claro que a gente não vai medicalizar as emoções que são básicas, porém demonizar as medicações, isso também não pode chegar a esse ponto, porque essas medicações, elas podem contribuir para a vida do ser humano. Elas trazem qualidade de vida para as pessoas. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Eu costumo fazer até uma alusão de que as pessoas que têm pressão alta tomam antihipertensivos. Sim. As pessoas que têm diabetes aplicam insulina. As pessoas que têm depressão ou qualquer outro transtorno bipolar, psicofármacos, certo? E ainda que seja por uma vida inteira, porque é tudo com o objetivo de manter a qualidade de vida da pessoa e poupar para que não haja uma catástrofe, não chegue a esse ponto. E sempre também a psicologia, porque são duas ciências que andam juntas. A psiquiatria, que é a medicina, com a medicação. Não bastam apenas os remédios. Não bastam. Porque aí fica só a questão química, tá só a interação biológica. São importantes, contribuem significativamente, porém a psicologia, como uma outra ciência, também uma ciência biológica, ela atua mais na questão de mudanças de padrões de pensamento, de comportamento, regulações emocionais. Fundamental. Exatamente. E aí observando a questão ambiental também da pessoa. Certo? Então, dando técnicas para o paciente de como que ele pode manejar as emoções, estresses inerentes da vida. Então, são duas ciências que estão caminhando juntas. E é claro que aí a gente tem... É muito extenso, na verdade. Por exemplo, questões alimentares que também contribuem. Então,
são várias ciências interligadas com esse assunto do suicídio. A questão da saúde e também outras variáveis. Estamos falando de qualidade de vida e quanto mais mecanismos a gente tiver para buscar ela, perfeito, melhor, né? Agatha Valadão, nossa prosa bem legal aqui. Deixa eu falar com você antes do intervalo comercial a respeito de um termo que você usou, demonização. Existem algumas pessoas que alegam falta de fé para uma pessoa cometer, na verdade, o suicídio. Qual é a sua avaliação a respeito dessa leitura? Bom, as pessoas que têm uma religião, que acreditam em uma coisa mais transcendental, essas pessoas também têm uma biologia. Então, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com falta de Deus, ou falta de fé, ou falta de vontade para reagir à vida. Você acha que pode colaborar uma fé para que a pessoa possa sair desse quadro? Sim, inclusive existem estudos que pontuam para isso. Traz perspectivas de esperança, né, de um futuro. De um senso de propósito, de um senso de coletividade. Através da espiritualidade nós temos aí regras que dirigem para uma vida de uma boa qualidade, respeitar o outro, não se expor a riscos, não depredar o outro com as atitudes que poderiam prejudicá-los. Então, de fato, a espiritualidade está sim na base de uma melhor qualidade de vida para a pessoa e dela não chegar a um ato extremo. Mas, de qualquer forma, mesmo as pessoas que têm essa espiritualidade acentuada, é interessante que elas também busquem ajuda, que elas se monitorem e peçam ajuda para pessoas, para amigos e principalmente profissionais. Pô, caixinha misteriosa que é esse nosso cérebro, né, Agatha? Um universo. É um universo mesmo dentro da gente. A Agatha Valadão é a nossa convidada, a gente vai a um breve intervalo comercial. Ela é psicóloga comportamental. Na volta a gente vai falar um pouquinho também sobre tratamento e vamos passar aqui os contatos da psicóloga Agatha Valadão, a nossa convidada para esse assunto importante no Setembro Amarelo. Tá na onda, está com tudo. O Setembro Amarelo é a pauta do nosso bate-papo hoje. Estamos recebendo aqui a simpática psicóloga comportamental, a Agatha Valadão, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Agatha, durante o intervalo comercial a gente estava elencando aqui os sintomas, né? É bem importante a gente reforçar esse alerta ao nosso público ouvinte. Sim, a pessoa sempre dá sinais notórios sobre uma possível propensão ao suicídio, e dentre eles nós temos sentimentos de culpa. A pessoa se sente um fardo para as pessoas com quem ela convive, como se ela fosse apenas um desconforto para as pessoas ao redor. Isolamento, falta de sentido para viver. Ela sente desesperança, raiva, impulsividade. Inclusive a pessoa pode ter um aumento de uso de álcool, de drogas, alterações do sono. Então todos esses são sinais significativos que norteiam para uma necessidade de tratamento e de acolhimento dessa pessoa e, se for o caso, até o monitoramento o mais frequente possível dessa pessoa. Agatha, eu queria destacar o perigo de um assunto que você falou aí. Eu falo por experiência própria, eu perdi um grande amigo na adolescência, vítima de suicídio. Ele já tinha uma fragilidade emocional, acho que uma questão bioquímica, não sei, só o especialista poderia dizer isso, mas agravado aí pelo uso das drogas, né? É um risco, torna-se uma bomba relógio, Agatha. Sim, porque a pessoa pode ter uma propensão biológica já, também a questão ambiental, e aí toda uma alteração de neuroquímica que fragiliza o cérebro, áreas cerebrais. Então sim, pode ser um fator a mais para um risco aí, para um comportamento mais catastrófico. Perigoso, bastante perigoso. Muita coisa. Né? A gente tem algumas participações aqui. A nossa amiga Eliana de Arraial do Cabo pergunta se o esporte pode ajudar como tratamento aí para sair de um quadro de depressão. Com certeza, porque existem estudos que pontuam o esporte como impulsionador da serotonina. E da dopamina também, porque dá um senso de recompensa.
o circuito de recompensa do nosso cérebro, ele fica ativado durante uma atividade física. Então, sim, é uma prática muito recomendada. O esporte salvou vidas, então, certamente, né, Agatha? Provavelmente. Legal. Quando a gente tem muitos problemas, nós indivíduos, eu não vou me isentar, acho que todas as pessoas passam por isso, costumam somatizar os problemas, aí eles tornam uma bola de neve. Há alguma dica, alguma orientação para que as pessoas possam levar a vida mais leve diante de tantas circunstâncias que a gente tem no nosso cotidiano, Agatha? É justamente essa a função da psicoterapia, o objetivo que a gente tem. Justamente mudar esses pensamentos mais catastróficos e mais radicalizados sobre a vida, porque muito também do que a gente passa não é exatamente o estresse que afeta o ser humano, mas a forma como a gente interpreta o estresse. Tá? Porque o estresse é uma resposta biológica, porém, a depender do padrão de pensamento, a gente pode ter um maior sofrimento. E é justamente aí que a psicologia entra com as técnicas de confrontar pensamentos que são distorcidos, que são exagerados, pensamentos muito rígidos também, mais julgatórios, enfim. Então, a psicoterapia ela tem essa função de tentar flexibilizar e, através de uma melhor interpretação de mundo, uma regulação emocional também. Então, nisso que a gente observa uma melhor regulação emocional, a tendência são os comportamentos se tornarem mais saudáveis, e aí a gente vê uma resposta de um ciclo aí se repetindo. Então, esse é o objetivo da psicoterapia. Os psicólogos também têm um papel fundamental na identificação do real quadro do paciente, né? Existem inúmeros transtornos aí ligados à questão da psique, da nossa psicologia, não é, Agatha? Sim, alguns transtornos que costumam ter uma taxa um pouco maior de suicídio são depressão, transtorno bipolar, os transtornos de personalidade também, que são dificilmente são diagnosticados. Pessoas com transtorno de personalidade muitas vezes nem chega à terapia, ela chega com uma outra demanda. Estou com transtorno do pânico, eu sinto ansiedade. Então, observar isso também. Fases cruciais como, por exemplo, luto, perda de emprego, término de relacionamento. Ainda que a pessoa não tenha condição financeira de talvez pagar um psicólogo, buscar uma ajuda de amigos, de redes sociais assim, né, pessoas. Mas a questão financeira, Leandro, não é necessariamente um problema, porque a pandemia, por incrível que pareça, ela trouxe um benefício pra gente, que foi justamente a telemedicina. As consultas online, elas estão aí cada vez mais acessíveis. Teve um boom aí das consultas. Boom, isso aí. Teve um impulsionamento fantástico, que a pessoa faz a terapia deitada na sua cama, sentadinha no seu sofá. Então, esse acesso a um profissional é uma coisa que está mais disponível aí para a população. Então, não existe a necessidade de ficar passando por aquilo sozinho. Você pode pedir a ajuda de um profissional 24 horas. Inclusive, Leandro, e caros ouvintes também, existe a ONG CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles atendem por telefone, por e-mail, e, se não me engano, presencialmente também. Não sei como que tá por conta da questão da pandemia. Sim. Que a gente está saindo ainda. Mas existe aí o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um número? Tem um número, é um 188. 188. 188, 24 horas, Leandro. É importante passar isso para a população, horas. Né? E também tem a modalidade chat, para quem prefere. Por vezes não quer vocalizar o que está passando, mas prefere digitar. Tem a modalidade e-mail também. Então, o CVV ele ajuda muito nesse ponto de pessoas estarem num extremo e simplesmente elas são ouvidas sem serem julgadas, são acolhidas, são pessoas muito bem treinadas. Inclusive, eu até fiz esse treino pelo CVV. São muito criteriosos na hora de escolher os voluntários. Então, esse é um recurso 24 horas que as pessoas também têm e por vezes não sabem desse recurso.
Então, é basicamente isso. São algumas estratégias da pessoa também buscar ajuda. Que bom que nós temos cada vez mais mecanismos, mais alternativas para poder reverter esse quadro. Josias Barros também está mandando aqui para mim um depoimento sobre o Setembro Amarelo. Que legal, o pessoal está interagindo, está acompanhando também a nossa prosa. A Ágata Valadão, psicóloga comportamental, é a nossa convidada nesta segunda-feira. Ágata, esse teleatendimento facilitou muito a vida do paciente, também dos profissionais. Quando chega algum paciente até você com esse quadro depressivo, quais são as primeiras impressões? O que precisa ser feito inicialmente para que seja dado início aí a um tratamento? Perfeito. Inicialmente a gente tenta uma abordagem da psicoterapia mesmo, que é a aplicação das técnicas, e a depender da intensidade da depressão, a depender da forma como isso está transtornando a vida do paciente, limitando, o impedindo de fazer as atividades diárias, nós temos geralmente a ética de encaminhar para um profissional psiquiatra para que ele possa avaliar a questão química. E também um outro ponto, Leandro, inclusive o código de ética do psicólogo, ele estabelece que é sempre necessário que haja o sigilo para dar o conforto para o paciente, porém, quando o paciente pontua um risco de suicídio, o psicólogo, ele quebra esse sigilo. Ele precisa quebrar esse sigilo, assim como outras questões também de risco, por exemplo, violência doméstica, abuso sexual de menores ou de mulheres, enfim. E um deles é o suicídio. Se o paciente fala, olha, eu estou para me matar, o psicólogo, diante da morte, diante ali, já na beira do abismo, o psicólogo, ele deve intervir, quebrar o sigilo. E avisar familiares, amigos, as pessoas mais próximas dessa pessoa, porque aí a gente tem um risco de morte. Já é uma situação muito agravada. Então, essa é uma atitude que o psicólogo ele deve ter, para evitar que haja um desfecho trágico aí do paciente. Cada indivíduo é único, cada tratamento também, Ágata? Sim, porque cada ambiente, cada pessoa também tem a sua biologia, e cada pessoa tem o seu ambiente também e o seu histórico de vida. Cada histórico de vida é único. É isso que é o fantástico de cada ser humano. Nós somos únicos no sentido da estrutura do nosso cérebro, das nossas vivências, as experiências que eu tive, as memórias que eu tenho guardadas aqui no meu cérebro são totalmente diferentes de outra pessoa. Então, o psicólogo também precisa, claro, ter as técnicas, aplicar, mas sempre lembrando que ali é um ser humano. Acolher esse ser humano, acolher as limitações dele. E, geralmente, quando essa pessoa chega até nós, ela já está no extremo. E talvez esse, Leandro, seja talvez um erro da população de esperar a situação se agravar para chegar ao psicólogo. Puxa, estou num ponto em que eu não aguento mais. E talvez não precise chegar a esse ponto. Poderia ser evitado, né? Exato. Quanto mais anteriormente a pessoa acessa a psicologia, a tendência é que haja menos chances de um sofrimento aí emocional. Ágata Valadão, a gente já está no caminhar final da nossa entrevista. Eu quero agora um feedback seu como profissional. Claro que existe a ética médica, não pode citar pessoas e tal, mas você tem tido um bom resultado aí de pessoas que procuram o seu atendimento e conseguem sair desse quadro? Sim. Esse é um ponto positivo. Que bom! É claro que é algo de médio prazo, Leandro. Geralmente não é algo imediato. Importante você falar isso, Ágata. Porque uma sessão de 1 hora, em média, aí, não vai também consertar uma vida inteira que a pessoa pela qual ela passou e vai ser resolvido em uma sessão. Isso seria utópico, isso seria até mentiroso. Não é justo trazer esse tipo de ideia para a população. Isso, inclusive, muitos desses coaches, Leandro, que dão uma receita pronta de como ser feliz, chega a ser fantasioso, chega a ser covarde com a população, porque não existe isso. Raso, supérfluo. Muito superficial. Não somos uma receita de bolo. Então, mas assim, os resultados em médio prazo
a gente observa, habilidades sociais, por exemplo, pessoas que não sabem dizer não, pessoas que não sabem como se posicionar, limites que são desrespeitados. Então isso, em médio prazo, isso vai sendo trabalhado no indivíduo, de tal forma que vai melhorando a qualidade de vida dele, porque ele vai se expondo, ele vai fazendo as experimentações, certo? Então, por exemplo, na abordagem comportamental a gente passa muito exercício de casa, justamente para expor a pessoa à experiência e ver que aquele novo comportamento mais funcional pode trazer uma qualidade de vida. Então, sim, existe, esse é um ponto positivo da terapia. Eu mesma faço a minha. Que interessante, não? Todo mundo, se puder fazer, acho que é muito enriquecedor aí para o indivíduo. É uma opinião não só minha, mas também de muitas pessoas que são ligadas à área médica. A Ágata Valadão, psicóloga comportamental. Quero agradecer demais sua visita, foi muito válida a gente ampliar, botar as cartas na mesa, né? Você trabalha com psicologia comportamental ou outras áreas da psicologia? Agora, saindo um pouquinho do assunto Setembro Amarelo, quero saber um pouquinho mais do seu trabalho, Ágata. Eu costumo falar comportamental no sentido da análise do comportamento abranger muitas outras abordagens, subabordagens também. Trabalha com crianças também, Ágata? Eu costumo trabalhar mais com adultos. Com adultos. Isso, mais na intervenção. Depressão tem classe social, não? Não. Não, né? Não mesmo. Interessante a gente falar isso também. Claro que questões econômicas vulnerabilizam, sim, mas isso não chega a ser um critério estabelecedor de uma vulnerabilidade. Não só isso, né? O papo é tão bom que eu acabei atropelando aí o que você ia dizer, Ágata, desculpa. Não, tranquilo. Sobre o seu trabalho. Sim. Então a análise do comportamento, ela tem várias abordagens, certo? Assim, várias direções. Então, eu sigo a questão cognitiva. A questão da cognição é justamente essa estrutura de pensamentos, como a pessoa interpreta o mundo, como a pessoa interpreta as suas experiências. E a questão do comportamento também, de como habilidades sociais, essa questão de mudanças comportamentais para algo mais funcional. E também um pouquinho das neurociências, que é justamente um foco mais biológico do ser humano, não apenas ambiental, mas também biológico, que aí as neurociências estudam basicamente o sistema nervoso, a questão dos neurotransmissores, as áreas cerebrais, como que cada uma interage também com os psicofármacos. O psicólogo, ele não prescreve. Essa é uma informação interessante para as pessoas, que o psiquiatra é médico. Este prescreve os psicofármacos. O psicólogo, não. Mas essa noção básica de psicofarmacologia da parte dos psicólogos é interessante também, até para um melhor diagnóstico. Por exemplo, na medida em que um paciente vem até mim e fala: eu costumo sentir agitação psicomotora, eu percebo que eu estou com o sono alterado. Então a gente já cria uma teoria. Talvez seja uma serotonina baixa, talvez seja uma questão aí de uma depressão, possivelmente uma ansiedade, e aí a gente tem uma noção se pode ser necessário ou não uma intervenção química. Então é nesse ponto que eu também trabalho com a questão das neurociências também. Muito legal te receber aqui, Ágata, que a gente possa ter outras oportunidades de falar sobre esse assunto e outros também. É claro que a gente quer saber também o seu contato, se você tem rede social, se pode deixar um telefone ao nosso público ouvinte. Você atua aqui mesmo na região dos lagos, mas tem a telemedicina hoje em dia, né? Então não há limites, né, pro seu trabalho. Tanto na região quanto também em nível nacional aí, por conta dessa facilidade da tecnologia. Até mesmo em outros países eu tive essa oportunidade aí no auge da pandemia. É mesmo? Sim. Da onde? Fiquei curioso. Da África, do Peru. Que legal. Japão, Suíça, alguns países também, né? Eu tive contato com pessoas desses países. Que legal. Sim, e o contato, né? Sim. Instagram. @AgataValadãoPsi, sendo que o Ágata é TH e o Valadão, Valadal. Então, PSI no final. PSI, isso. De psicóloga. Perfeito. E você quer deixar algum telefone de contato ou é mais no Instagram, é mais na rede social mesmo? Não, o WhatsApp também. Código 22. Sim. 99722-9132. Repetindo? 22 99722-9132.
Muito obrigado por sua presença. Que agradeço. Quero mandar um abraço ao amigo Wilson, que também está no registro, a todo o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo. Vida longa, sucesso e conte sempre conosco. Obrigado, Ágata. Mais algum registro final, mensagem final ao nosso público ouvinte? Gratidão pelas pessoas que estiveram aí nos acompanhando, gratidão a vocês que me deram esse espaço também. E é isso, continuar valorizando a vida. A vida por si ela já é curta. Se a gente for observar, a gente vive aí em média com uma certa qualidade até uns 80, 100 anos aí, certo? Então a vida por si já é curta, então para que encurtá-la mais, né? Assim, buscar ajuda nesse ponto. A vida está aí para ser vivida, ela precisa ser valorizada sempre.